Fala pessoal, no vídeo de hoje nós vamos estudar o crescimento de funções. Então nós vamos ver as funções crescentes e estritamente crescentes, as funções decrescentes e estritamente decrescentes e a junção dessas classes que são as funções monótonas e estritamente monótonas, certo? Então para começar nós vamos ver a definição dessas coisas para depois fazer alguns exemplos e resultados envolvendo esses conceitos. Vamos começar com o seguinte. A gente vai considerar uma função f real, né? Então o domínio dela é um subconjunto dos números reais, e A um subconjunto do domínio. Então, por exemplo, aqui, se o domínio for 2 intervalos, a gente pode pensar que A é um deles, ou pode pensar que A é todo o domínio também, se quiser. Tá? Então nós vamos considerar essa função f e um conjunto A aqui dentro do domínio da f. Então, nós vamos dizer que a nossa função f é crescente em A se vale o seguinte: dados dois pontos de A com o x menor do que o y, ou seja, o x está à esquerda do y, então a f de x é menor ou igual a f de y. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer, então, que quando eu vou olhar o gráfico da minha função, quando eu me movo da esquerda para a direita, os valores da minha função ou permanecem iguais ou aumentam. Então é isso que isso quer dizer, né? Se eu pegar dois pontos desse conjunto que eu estou olhando aqui, que é o A, com essa ordem, ou seja, o x aqui está à esquerda do y, quando eu olhar para o valor da minha função no x e o valor da minha função no y, eu tenho que estar ou nessa reta ou um pouco para cima. Então, o f de y poderia estar aqui, por exemplo. Certo? Então, isso é ser uma função crescente. Então, os valores podem ficar iguais ou podem aumentar. Só não pode cair. Então, isso é uma função crescente em A, nesse conjunto A que eu tomei. E matemático, às vezes, é bem preguiçoso. Quando o A é todo o domínio, ou seja, quando a função é crescente no domínio inteiro dela, a gente só diz por preguiça que ela é crescente, ou seja, em todo o domínio dela, a função ou fica igual ou cresce. Tá? Então isso quer dizer uma função crescente. Ela pode ficar igual em valor ou ir aumentando. Então ela fica igual, aumenta, fica um pouquinho igual, aumenta e assim por diante. Certo? E agora, a gente tem também a definição de estritamente crescente. Então, a gente diz que uma f é estritamente crescente em A se a mesma coisa, dados xy em A com o x à esquerda do y, agora o f de x é menor do que o f de y. Ou seja, no estritamente crescente, a função obrigatoriamente aumenta de valor quando eu vou da esquerda para a direita. Então é um pouco mais do que ser crescente, porque crescente ela pode ficar igual e aumentar. No estritamente crescente é quando ela sempre aumenta. Então eu vou da esquerda para a direita e os valores da minha função vão sempre aumentando. E quando a minha função for estritamente crescente no domínio inteiro dela, a gente diz simplesmente por preguiça que ela é estritamente crescente, ou seja, ao longo de todo o domínio dela, os valores da função vão sempre aumentando. Tá? Então vamos lembrar aqui, crescente é quando o f de x é menor ou igual ao f de y, com o x menor do que y, ou seja, quando eu vou da esquerda para a direita, a função fica igual ou cresce. E estritamente crescente é quando eu vou da esquerda para a direita aqui, quando x é menor que y, então o f de x é menor do que o f de y, ou seja, a função cresce de verdade quando eu me movo da esquerda para a direita. Certo? Então tá, isso para a função crescente. E a gente vai dizer que ela é decrescente no A se quando eu me movo da esquerda para a direita, então com x é menor que y, agora aqui o f de x é maior ou igual ao f de y, ou seja, a função pode ficar igual ou cair de valor. Isso é decrescente. Ela ou fica igual ou diminui o valor. Do mesmo jeito, se ela for decrescente no domínio inteiro dela, a gente diz só que ela é decrescente, para não ter que ficar carregando esse no domínio em df.
E do mesmo jeito, a gente define função estritamente decrescente. Então, quando eu me movo da esquerda para a direita nesse conjunto A, o valor da função obrigatoriamente cai. Ou seja, o f do valor que está mais à esquerda é maior do valor que ela tem no que está mais à direita, certo? Então, decrescente, ela pode ficar igual ou cair. Estritamente decrescente, ela obrigatoriamente tem que cair. E aqui, a mesma coisa. Quando ela é estritamente decrescente, no domínio inteiro dela, a gente diz simplesmente que ela é estritamente decrescente, certo? E por último, a gente define funções monótonas. O monótono aqui é basicamente o seguinte: a gente diz que a função é monótona em A se ela é ou crescente ou decrescente. Por quê? Às vezes, quando a gente vai fazer resultados em matemática, os resultados funcionam tanto para funções que são crescentes quanto para funções que são decrescentes. E aí, para não escrever na hipótese, seja f uma função crescente ou decrescente, como isso aparece muitas vezes, decidiu-se dar um nome para quando uma função é uma coisa ou outra. Então, se ela é ou crescente ou decrescente, a gente diz que ela é uma função monótona, certo? E aqui monótona num conjunto A dentro do domínio, e quando ela é monótona no domínio inteiro, a gente diz simplesmente que ela é monótona. Então, se eu falo para você, considere uma função monótona, você sabe que é uma função que ou é crescente no domínio inteiro dela, ou é decrescente no domínio dela. Pode ser qualquer uma das duas coisas separado. Ou ela é inteira crescente, ou ela é inteira decrescente, certo? E do mesmo jeito, a gente define funções estritamente monótonas. Então, a gente diz que ela é estritamente monótona em A se ela é ou estritamente crescente ou estritamente decrescente em A. E quando ela é estritamente monótona no domínio inteiro dela, a gente diz que ela é estritamente monótona. Então, o monótona é só para juntar crescente e decrescente juntos, certo? Então, esse é bem tranquilo. A gente só tem que lembrar que uma função é crescente se o valor dela fica igual ou aumenta, estritamente crescente se o valor sempre aumenta da esquerda para a direita, decrescente se da esquerda para a direita o valor fica igual ou diminui, estritamente decrescente se ele diminui, certo? E agora nós vamos fazer alguns exemplos envolvendo esses conceitos. E o primeiro deles é esse aqui. Nós vamos considerar a função f, definida no intervalo 0,3 chegando em r, dada por esse gráfico aqui. E a pergunta é estudar o crescimento da função f. O que a gente quer dizer quando a gente pergunta estude o crescimento da função f? A gente está pedindo para vocês dizerem quais são os intervalos onde a função é crescente, estritamente crescente, decrescente e estritamente decrescente. Então, é isso que nós estamos perguntando quando a gente fala estude o crescimento. Então, a ideia é, vamos dizer quais são os intervalos onde a função é estritamente crescente, onde ela é crescente, onde ela é estritamente decrescente e onde ela é decrescente. Vamos começar então por aqui. Ó. A gente vê que saindo do zero e andando para a direita, né? Então, sempre da esquerda para a direita. Nesse pedaço aqui, ela vai crescendo de maneira estrita, o gráfico sempre vai aumentando de valor. Então, os valores da f sempre vão aumentando, estritamente aumentando, sempre quando eu movo da esquerda para a direita, o valor no final é maior do que onde eu comecei, certo? Se eu pegar o valor aqui e o valor aqui, esse cara vale isso, esse cara vale isso, aumentei, certo? Isso vale para quaisquer dois valores. Se eu pegar dois perto aqui, esse aqui e esse aqui, aumentou. Então, isso vale até eu chegar no 1. Vê que no 1 ela para, né? Porque no 1 ela começa a cair. Então, aqui a gente sabe que nesse pedaço aqui, de 0 até 1, ela é estritamente crescente. Certo? Então, de 0 até 1, ela é estritamente crescente. E aí, começou no 1. No 1 aqui, ela começa a diminuir. Diminui, 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 até chegar aqui. Nesse caso, ela é igual. Aqui ela é sempre igual. Então, a gente tem duas situações para considerar.
Nesse intervalo aqui, de 1 até 1,5, o valor dela sempre cai, certo? Então aqui ela é estritamente decrescente, porque o valor dela está sempre diminuindo. Só que se eu olhar daqui, começando aqui, vindo até aqui e continuando aqui, o valor dela aqui cai e aqui não aumenta, fica igual. Então, nesse pedaço inteiro, ela é decrescente. Decrescente. Então, ela não é estritamente decrescente nesse intervalo inteiro. Estritamente decrescente só nesse pedaço em azul. Só que se eu pegar todo o pedaço em verde, ela é decrescente. Porque o valor dela ou cai ou fica igual. Certo? Mas eu posso olhar de outra maneira. Nesse pedaço aqui agora. Vamos pegar vermelho de novo. Daqui até aqui, o valor dela fica igual. E daqui até esse ponto mais alto aqui, no 2,5, né? O valor da função fica igual ou aumenta. Então, nesse intervalo inteiro, ela é crescente. Porque o valor dela ou fica igual ou aumenta. Falar, professor, mas nesse intervalo aqui, ela é tanto decrescente como crescente? É. Uma função que é constante, ela é tanto crescente quanto decrescente, porque o valor dela nem aumenta, nem diminui. Então, ela pode ser as duas coisas, certo? Nesse intervalo inteiro, onde ela fica igual e aumenta, ela é crescente. Mas nesse outro pedaço aqui, desse ponto 2 aqui até o 2,5, o valor dela cresce sempre. Então, nesse pedacinho, ela é estritamente crescente. E por último, nesse pedaço aqui do 2,5 até o 3, ela é estritamente decrescente. E nos intervalos onde ela é estritamente crescente, eu posso falar que ela é crescente também? Pode, nada te impede. O legal é você dizer a descrição completa. Então aqui, nesse caso, nós vamos colocar a descrição completa, certo? Vou colocar mais uma página aqui. Então, para essa função, para essa função f, nós obtivemos o seguinte, de 0 a 1, então, estritamente crescente em 0,1. Então, no intervalo 0,1, ela é estritamente crescente, certo? No intervalo de 1 a 1,5, então, ela é estritamente decrescente em 1 e 1,5, que é 3 sobre 2, certo? Se eu quiser colocar que do 1,5 ao 2 ela é decrescente, eu posso também. Então, decrescente em 1,5, 2. Posso colocar que do 1,5 ao 2,5 ela é crescente, daqui, né, desse pedaço até aqui, então, nesse cara até aqui. Então, ela ficou crescente em 1,5 e 2,5, que é o 3 sobre 2 e 5 sobre 2. Nesse pedaço aqui, que é do 2 ao 2,5, ela é estritamente crescente. Então, estritamente crescente em 2 e os 5 meios, que é o 2,5. E por último, nesse pedaço aqui, ela é estritamente decrescente. Então, ela é estritamente
decrescente em 5 meios, que é o 2,5 e 3. Dessas duas coisas aqui, a gente vê que no intervalo de 3,5, de 3 sobre 2 a 2, ela é constante, né? Que é o que aparece aqui dos dois, porque ela é decrescente aqui e... Na verdade, ela é decrescente no 1 aqui, né? Aqui, estritamente decrescente, e ela é decrescente aqui, é o intervalo 1. Então, do 1 até o 2, né? Daqui até o 2, ela veio decrescente, certo? Então, com isso, a gente tem a análise completa do estudo do crescimento. A gente sabe exatamente os intervalos onde essa função é crescente, estritamente crescente, decrescente, estritamente decrescente. Então, quando se dá uma função e pede análise do crescimento, é isso que a gente pede para se fazer. E agora nós vamos fazer algumas observações a respeito de funções monótonas, crescentes ou decrescentes. Então, a primeira delas é, uma função, quando ela é crescente e decrescente ao mesmo tempo, ela obrigatoriamente tem que ser uma função constante. Como a gente já viu, né? Se ela é decrescente, o valor dela fica igual ou diminui. Se ela é crescente, o valor dela fica igual ou aumenta. Como ela é as duas coisas, não pode aumentar e não pode diminuir, então sempre tem que ficar igual. E, portanto, se uma função é crescente e decrescente ao mesmo tempo, ela tem que ser uma função constante. Note que isso não é uma função monótona, tá? Monótona é uma função que é ou uma coisa ou outra. Quando ela é as duas coisas ao mesmo tempo, obrigatoriamente ela é uma constante. E a segunda observação é que uma função não pode ser ao mesmo tempo estritamente crescente e estritamente decrescente, pela própria definição. Ou ela cresce, se ela for estritamente crescente, ou ela decresce se ela for estritamente decrescente. Então, as duas coisas juntas, ela não pode ser. Então, essas são as duas observações mais comuns que a gente faz quando a gente lida com esses conceitos. Então, a gente pode ter funções crescentes e decrescentes ao mesmo tempo, que são as constantes. Não pode ter funções que são estritamente crescentes e estritamente decrescentes ao mesmo tempo. Isso não existe. Então, agora a gente passa para o nosso primeiro exemplo de mostrar que essa função f de x igual a 1 sobre x, ela é estritamente crescente no intervalo de menos infinito a zero, ela também é estritamente decrescente no intervalo de 0 a mais infinito, e ela não é estritamente decrescente. Esse é um exemplo interessante, onde a função é decrescente estritamente em dois pedaços, mas quando você olha ela inteira, ela não é estritamente decrescente. Então, vamos fazer primeiro no intervalo de menos infinito a zero. Então, vamos considerar aqui números x, y negativos com x menor do que o y. Como eu quero mostrar que ela é estritamente decrescente, eu quero chegar que o f do y, que foi onde eu cheguei, é menor do que de onde eu comecei, que é o f de x, né? Estritamente decrescente, quando eu ando do x para o y, o valor da função diminui, certo? Então, ou seja, o f do y é menor do que o f do x. Então, é isso que a gente quer. Mas então, como é que a gente vai fazer? Bom, se o x é menor do que y, o que acontece? Quando eu inverto essas duas aqui, vai ser assim, né? O x é menor do que y, lembrando que esses números aqui, ambos são menores do que zero. Quando eu dividir por y, que é um número negativo, a desigualdade inverte. Então, eu fico com x dividido por y maior do que 1. Dividi os dois lados por y, né? Aqui ficou x sobre y e aqui ficou 1. Só que como o y é negativo, a desigualdade inverte. Então, eu vou escrever isso aqui melhor, só para a gente lembrar. Então, daqui para cá, a gente dividiu por y, né? Ou seja, a gente multiplicou por 1 sobre y.
e o y é negativo. Então, quando é negativo, a desigualdade inverte. Então, ficou x sobre y maior do que 1. E aqui nós vamos dividir por x, ou seja, vamos multiplicar por 1 sobre x, e o x também é negativo. Então, a desigualdade inverte mais uma vez. Então, eu fiquei com 1 sobre y menor do que 1 sobre x. E esse aqui, né? Esse é o f de y, esse é o f de x, e é o menor. Então, esse aqui nós verificamos, então, que ela é estritamente decrescente nesse intervalo para x e y menores do que zero. Mesma coisa para x e y maiores do que zero, né? Se o x e o y forem maiores do que zero e o x for menor do que o y, bom, então x é menor do que y. Aqui agora a gente pode fazer as multiplicações sem se preocupar com o sinal, porque tudo é positivo. Então, quando eu multiplico por 1 sobre y, o y sendo positivo, o sinal permanece do jeito que está. Vai ficar x sobre y menor do que 1. E aí, quando eu multiplico por 1 sobre x, lembrando que o x é positivo, o sinal permanece também do jeito que está, então eu fico com 1 sobre y menor do que 1 sobre x. Esse, de novo, é o f do y menor do que o f do x. Então, aqui em ambos os casos, nós chegamos que ela é estritamente. Então, ela é estritamente decrescente. E aqui também, estritamente decrescente. Tá, mas e por que ela não é, então, estritamente decrescente? Lembrando que quando eu falo que ela não é estritamente decrescente, eu quero dizer, ela não é estritamente decrescente no domínio inteiro dela, quando eu olho tudo junto. Por quê? Porque vamos concordar que o menos 1 é menor do que 1, certo? Se ela fosse estritamente decrescente, esse que é o menor teria que ter um valor maior do que o valor desse, porque ela teria que decrescer. Mas nesse caso, o f do menos 1 é menos 1 e o f do 1 é 1. Ou seja, o valor nesse continua sendo maior do que o valor no anterior. Então ela não pode decrescer em tudo. Para a gente ver como é que isso está funcionando no caso geral, então deixa eu só apagar aqui, eu vou mostrar para vocês o gráfico dessa função para vocês verem por que isso é verdade. Então, esse é o gráfico da função 1 sobre x. A gente vê que nesse intervalo aqui de menos infinito até o zero chegando aqui, o que acontece com a função? Os valores da função vão diminuindo cada vez mais. Então, à medida que eu me aproximo do zero, os valores vão diminuindo. Aqui também, quando eu ando para a direita, os valores vão sempre diminuindo, certo? Então, nesse pedaço aqui do gráfico, de 0 a menos infinito, a função decresce. Nesse intervalo de 0 a infinito, a função também decresce. Mas quando eu olho a função no domínio inteiro dela, desse valor para esse, a função aumentou. Desse valor para esse, a função aumentou. Desse valor para esse, a função aumentou. Então, no gráfico inteiro, ela não é uma função estritamente decrescente. Ela é estritamente decrescente em cada um dos pedaços de maneira separada, certo? Então, com isso, a gente completa o exemplo dessa função 1 sobre x, que ele é bem interessante. É uma função estritamente decrescente em um pedaço, estritamente decrescente em outro pedaço, mas que quando eu olho ela no domínio inteiro dela, ela não é mais estritamente decrescente. Um resultado muito legal que a gente tem é o seguinte: se eu estou lidando com uma função que é contínua, e aqui a gente lembra, né, a função contínua é que o limite de x tendendo a x0 de f de x é o f do x0, certo? Então, aqui, f contínua em x0. E no nosso caso, contínua quer dizer que ela é contínua em todos os pontos. Então, se ela é monótona no intervalo AB,
ou estritamente monótona no intervalo AB, então ela também é monótona ou estritamente monótona, dependendo do que ela já seja no intervalo AB, no intervalo AB inteiro, certo? Então, o que ela vale num intervalo aberto, ela também vale no intervalo fechado. Se ela é crescente no intervalo aberto, ela também é crescente no intervalo fechado, se ela for contínua, certo? A mesma coisa, porque assim, né? Pensa assim, eu tenho a função definida aqui, aqui é o A, aqui é o B. Eu não sei quanto ela vale no A, eu não sei quanto ela vale no B, mas vamos supor que ela é crescente. Então ela vem aqui, faz assim e assim. Como ela é contínua, esse é o valor dela no A e esse é o valor dela no B. Certo? Se ela é contínua, esses têm que ser os valores. Então ela continua sendo crescente. Se ela for estritamente decrescente, se ela for contínua, ela continua sendo estritamente decrescente. Então, esse resultado é bastante usado para, quando a gente conseguir dizer o que ela é no intervalo aberto, ela também é no intervalo fechado, desde que ela esteja definida. Então, com isso, a gente pode fazer esse exemplo aqui. Mostrar que a função x sobre 1 mais x ela é estritamente crescente no intervalo fechado de 0 a mais infinito. E como é que nós vamos fazer isso? Eu vou primeiro provar para x positivo. Então, o que acontece com x e y positivos com x menor do que o y? Bom, do exemplo que nós já vimos, a gente viu aqui do exemplo anterior, que a função 1 sobre x é decrescente. Então, o 1 sobre y é menor do que o 1 sobre x. Certo? Então, isso é verdade. Então, 1 sobre y, como o y é maior, 1 sobre y é menor. Então, se eu somar 1 em ambos os lados, eu fico com 1 mais 1 sobre y menor do que 1 mais 1 sobre x. Certo? E agora, como esse valor é menor do que esse, quando eu invertê-los, a desigualdade inverte, certo? Então, se eu dividir 1 por esse número que é menor, o resultado é maior do que se eu dividir por esse número. Então, o 1 sobre 1 mais 1 sobre x é menor do que o 1 sobre 1 mais 1 sobre y, certo? Como esse número de baixo é menor do que esse de baixo, quando eu divido, as coisas se invertem, certo? Porque aqui eu estou dividindo uma fração por um número que é menor, então a fração fica maior, certo? Só que isso aqui, o que acontece, né? Ó, se eu tiro o mínimo aqui, eu fico com 1 sobre x mais 1 sobre x. Menor, se eu tiro o mínimo aqui, 1 sobre y mais 1 sobre y. E aqui é só uma divisão de frações, então mantém o primeiro que é 1, inverte o segundo. Então aqui fica x sobre x mais 1 menor do que aqui, que é y sobre y mais 1. Então isso aqui é o f de x e esse é o f de y. Então a f aqui, a conclusão que nós chegamos é que a f é estritamente crescente. E aqui nós provamos para x e y maiores do que zero. Então aqui em 0 mais infinito. Só que como essa função aqui ela é contínua, porque de 0 adiante esse número nunca dá problema, então do resultado anterior, a f é estritamente crescente no fechado de 0 até mais infinito. Certo? Como ela é contínua, se o que ela vale no aberto, ela vale também no fechado. Então, se ela é estritamente crescente no intervalo aberto, ela é estritamente crescente no intervalo fechado. E o gráfico dela é esse aqui, né? De 0 para mais infinito. Então, essa função é sempre estritamente crescente. Os valores dela vão sempre aumentando, certo? E a gente só tem que tomar um cuidado que o resultado anterior ele não vale se a função não for contínua. E é bem simples, né? Define essa função aqui do intervalo 0, 1, que tem esse gráfico, ela é assim. Ela é x para x entre 0 e 1.
e ela vale meio, tanto no 0 quanto no 1. Ou seja, o gráfico dela é esse aqui. Ó. No 0 ela vale meio, ela está aqui. Depois ela é x, então ela aumenta. E no 1 ela vale meio, certo? Então, no 0, 1, certo? A f ela é estritamente crescente no intervalo de 0 a 1. Porque ela vale x, né? Se eu pegar dois números aqui, sempre, quaisquer dois que eu pegar aqui, esse e esse, quando eu vou da esquerda para a direita, o valor dela só aumenta. Porém, a função no intervalo 0, 1 inteiro, ela não é estritamente crescente, certo? A f não é estritamente crescente em 0, 1. Por quê? Desse número para esse, o valor diminuiu. Então, do 0, se eu pegar o 0, o valor dela é meio. E se eu pegar no 0,2, o valor dela é 0,2. Então, o 0 é menor que o 0,2, mas o f de 0, que deveria ser menor que o f de 0,2, se a f fosse estritamente crescente, estaria dizendo para a gente que meio é menor que 0,2. Isso aqui, então, está errado, isso aqui está errado. Então, ela não é estritamente crescente. Aqui também, ela vem aumentando e daqui para cá o valor dela diminui, certo? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque essa função aqui não é uma função contínua. Então, não é necessariamente o que ela vale no aberto, ela vale no fechado também. Isso só vale se a função é contínua, como foi o caso desse exemplo da f x mais 1 sobre x para x maior ou igual a 0. E já que você ficou até aqui, eu espero que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, que você se inscreva no canal e que você deixe o seu like aqui nesse vídeo, porque não custa nada e me ajuda bastante. Nos vemos em breve.